Olá, estamos aqui de volta com o nosso programa Conexões, Espiritualidade Crítica, e sejam bem-vindos todos e todas, tanto do canal da BPE quanto do canal Paz e Bem. Nos dois, este programa é veiculado. E também não se esqueçam que toda semana temos aqui, no nosso link abaixo, o texto que eu escrevo no jornal GGN sobre o mesmo tema que debatemos aqui. E olha só o que aconteceu essa semana. Eu escrevi o texto que já tinha prometido na vez passada, porque eu comecei a falar de educação na vez passada, que é minha área de maior atuação, de maior militância há tantas décadas, como autora, né, de vários livros sobre educação, da minha tese de doutorado sobre pedagogia espírita, tendo trabalhado muitos anos em escolas, enfim. Então, é a minha área de maior atuação, que eu não posso deixar também de contemplar nesses nossos encontros, nesses nossos debates aqui. Mas eu tinha escrito, né, esta semana, logo na quarta-feira, publicado, e não sabia que tinha sido veiculada uma reportagem no Fantástico, porque eu não assisto televisão, não assisto muito menos Globo, então não sabia que tinha sido exatamente sobre o mesmo tema que eu falei no artigo e que vou falar hoje, que é a questão do vício, né, da adição, que a adicção que está tremendamente presente nos jovens contemporâneos, nas crianças, nos adolescentes, em relação às telas, né? Então foi lançado nos Estados Unidos um livro de um autor chamado Jonathan Haidt, eu não sei se é Haidt ou Haidt que fala, A Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. E exatamente sobre isso que eu falei no meu artigo, vou falar aqui, né? Nós nunca vimos tantas crianças e adolescentes, né, com ansiedade, com depressão, com transtornos vários psíquicos, inclusive muitos e muitos casos de automutilação e o avanço dos casos de suicídio. Fora essas violências repentinas que acontecem, né, de um adolescente sair matando pai, mãe, ou dentro da escola, e estavam conectados com as telas. Alguns casos já foram demonstrados que haviam sido, esses adolescentes foram instruídos na Dark Web, e agora não só mais na Dark Web, né? Também nas redes sociais há discursos de ódio, há incitação à violência, à pedofilia. Então é uma terra de ninguém e muita gente já tem se preocupado com isso, né? Mostrando que nós protegemos demais as crianças das ruas, dos assaltos, mas não protegemos da tomada da consciência que está acontecendo através da internet, né? das telas todas, né? Das redes sociais, de todos, dos jogos, de tudo que os adolescentes e as crianças, já muito precocemente, ficam conectados o tempo todo. Eu já entrevistei aqui no canal Paz e Bem e na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, um programa que nós tínhamos há 2 anos atrás, que é Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, 2 vezes um autor brasileiro, que é o Hugo Monteiro, que fez uma pesquisa, né, pela Universidade Federal de Pernambuco, Rural de Pernambuco, em que ele entrevistou milhares, né, passou de 3.000 adolescentes no Brasil inteiro, né, e demonstrou que há um adoecimento na maior parte dos adolescentes. E o livro, que virou um best-seller no Brasil, chama-se A Geração do Quarto, né? Então, antes desse americano lançar, o nosso brasileiro já tinha também feito essa pesquisa e demonstrado como hoje em dia os adolescentes preferem ficar trancafiados nos quartos, jogando e se conectando com os amigos ou com estranhos através das redes, do que saírem e passearem, e até o consumo de álcool diminuiu entre os adolescentes por conta disso. Quer dizer, o efeito colateral positivo, porém, demonstra a falta de contato social que as novas gerações estão tendo. E isso é péssimo em todos os sentidos, né? Tanto que nós estamos vendo um adoecimento progressivo, preocupante, e que já está acordando o alerta de muita gente. Soube também recentemente que milhares de famílias norte-americanas
processaram, né, as Big Techs, a Meta, né, que faz a administração do Facebook e do Instagram, por provocarem um adoecimento psíquico nos filhos, né? Então, por exemplo, recentemente também, vejam só que coisa incrível isso, né? Na Suécia, reintroduziram livros físicos que não havia mais. Olha, não havia mais livros físicos. As crianças só trabalhavam em computador, em tablet, etc. E está sendo observado que este excesso de telas, primeiro, acaba com a concentração, porque é um bombardeio de muitas informações de maneira muito acelerada, provoca ansiedade, né? Provoca depressão também, porque é um isolacionismo social. A tela, o contato com a tela não é o mesmo que o toque, que o olho no olho, até que o sexo, assim, né? Pele com pele, porque até isso está desaparecendo entre os jovens, né? Por conta do excesso do virtual, a incapacidade de se relacionarem socialmente, se conectarem fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, na realidade concreta com o outro, por conta de estarem apenas conectados através do virtual. E isso é uma circunstância gravíssima, que nós temos que, de alguma forma, combater e tomar atitudes drásticas, porque já está havendo, por exemplo, pesquisas que demonstram que a juventude hoje tem um QI menor do que os pais e os avós, né? Por conta disso, porque você se desconcentra, está sempre no ar uma série de bombardeios de informações ou desinformações ou má-formações, né? Ou deformações, o que é pior, né? Porque não são informações, a maioria das vezes não são informações úteis, porque é possível a gente navegar pelas redes, fazendo pesquisa, eu uso o tempo inteiro, não sou contra a tecnologia, nem muito menos contra as redes sociais, nós estamos aqui gravando e veiculando essa mensagem através do YouTube, então é possível fazer muitas coisas interessantes, porém é preciso uma regulação, né? E é preciso a presença dos educadores, e quando eu digo dos educadores, dos pais, dos professores. Quer dizer, então é preciso que haja uma predominância do contato físico, presencial, e não uma predominância do contato apenas virtual, né? Essa é a questão principal que nós temos que observar nesse problema todo. Só que o que acontece? O que acontece de fato? Acontece que nós vivemos num mundo de hiperaceleração por conta de um capitalismo consumista, que tudo é consumo e as pessoas também são consumidas, são consumidores e são consumidas, né? Nós vivemos num mundo em que todo mundo precisa trabalhar como louco ou quer trabalhar como louco para ter acesso a essa sociedade de consumo. É sutil a fronteira, né? Mas muita gente trabalha como louco para sobreviver mesmo, porque é uma escravidão, né, da exploração do capital em relação ao trabalho. E aí não se tem tempo. Então as crianças ficam abandonadas com seus celulares, com seus tablets dentro do quarto e não tem refeições em conjunto, e não tem diálogos, não tem olho no olho, não tem aquela presença e aquele tempo necessário para se conhecer, para se acompanhar, para se dialogar, para se estar junto, para se viver junto, para se conviver, né? Para se passear, para se ir ao museu, para se ouvir uma música, para se conversar simplesmente como foi o dia, para ter um momento de espiritualidade, seja dentro de casa, seja num lugar de culto ou de reunião, né? Então não tem isso, né? Não tem nada disso porque muitas vezes as crianças ficam lá e isso é um sossego para os pais, que estão cansados, não estão com tempo e também, por sua vez, muitas vezes são viciados também nas telas. Então fica todo mundo nas telas, né? A gente vai no restaurante e vê todo mundo nas telas. Então, eu outro dia estava aqui no restaurante e tinha uma mesa do lado, e não que pessoas da minha família também não fazem a mesma coisa. E aí tinha uma criança que parecia ter uns 2 anos e uma outra que parecia ter uns 7 ou 8 anos. O almoço inteirinho, os adultos conversaram entre si e os dois ficaram
ali no celular, né? E então é isso que a gente vê, isso que a gente observa, né? Então não tem mais a conversa, não tem mais a relação, né? E por isso que as relações, como dizia Zygmunt Bauman, se tornam líquidas, né? Se tornam instáveis. Não oferecem âncora, não oferecem segurança, não oferecem afeto suficiente para que a pessoa se sinta acolhida, bem no mundo. E por isso as automutilações, né? O adolescente quer se sentir vivo, ele não é tocado, ele não é olhado, então ele quer chamar atenção, ele quer se sentir vivo, ele se machuca, né? Quantos casos de automutilação nós temos? Então, vejam, isso é uma crise, né, que nós vivemos, que nós atravessamos, mundial, né, que está em toda parte. Aqui no Brasil é muito forte, porque, por exemplo, na Europa, que eu sei, né, que eu já vivi lá, a tecnologia é menos entregue às crianças, né? É menos. As crianças já não têm iPhone com 3 anos de idade, né? Aqui nas nossas classes médias, a média alta, a criança já está com iPhone com 3 anos de idade, 2 anos de idade, né? Então, esse é um problema, porque a criança, lógico, ela vai se viciar naquilo, porque é altamente interessante, né? Ele é estimulante, mas isso vai criando um déficit de atenção. Aliás, quantos TDAHs, conversava eu ontem com uma psicóloga especializada no assunto, em avaliação neuropsicológica, ela falou quantos meninos chegam aqui, meninas, meninos, com diagnóstico de TDAH, e na verdade é excesso de tela, né? Excesso de tela, porque lógico, a pessoa perde a capacidade de concentração se ela vai. Aquele TikTok, por exemplo, o vídeo vai passando sem parar, você fica atordoado, né? Eu entrei para ver, vou ter que fazer, já fiz um TikTok agora recentemente, porque a gente precisa divulgar o trabalho e precisa também atingir os jovens. Agora, a gente pode usar as redes de uma maneira equilibrada, boa, né? Com uma influência positiva, com uma reflexão, mas assim, tudo é dirigido pelas big techs, né? Porque você tem limite de tempo, então você não pode aprofundar um pensamento. Você tem limite de tempo para fazer um vídeo, né? Aí a pessoa, para ver o vídeo inteiro, precisa ir no YouTube, mas os jovens não vão, ficam ali só no 1 minuto, e aí uma montanha de fake news, de desinformação, de deformações, né? De misoginia, de discursos de ódio. Então, quer dizer, um universo poluído que está atingindo e adoecendo as novas gerações. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar a ser gente, voltar a ter diálogo, voltar a nos tocarmos, a nos olharmos, a deixarmos o celular de lado e conversarmos com o outro com o olho no olho, né? Observando, sentindo, ou seja, criando conexão, né? Criando conexão, porque essa conexão é que nos dá saúde mental, né? A conexão afetiva saudável, o diálogo afetivo saudável é que nos faz bem, né? É que nos deixa seguros, que nos deixa fincados na realidade, né? E não voando entre mil influencers, né? Muitos dos quais totalmente fúteis, inúteis, né? E muitos bastante prejudiciais, né? Então, é preciso que a gente reconquiste e deixe o soldado, tenha mais tempo, mude a vida, tenhamos iniciativas de ir a museus, de ir à natureza, de fazer passeios conjuntos com as crianças, ou seja, tenhamos esta preocupação, né, de estar um tempo, e não adianta falar essa balela, eu tenho, pouco tempo, mas é tempo de qualidade que eu tenho com meus filhos. Não, pouco tempo não é qualidade, é preciso tempo. Tempo, né? Tempo de fato, tempo de estar, tempo de passear, tempo de conversar, tempo de observar, tempo de sentir, tempo de olhar o outro, né? E esse tempo requer tempo. Não é assim, 5 minutos no fim de semana, né? 2 horas no fim de semana. Não. Sabemos, e isso é estrutural da sociedade capitalista, que corremos, que trabalhamos como loucos, que precisamos pagar os boletos e tudo isso. E então, isso demonstra também que nós temos que nos preocupar com uma mudança da sociedade, uma mudança estrutural.
porque a coisa chegou a um ponto que nós estamos comprometendo o futuro, né? Aliás, estamos comprometendo o futuro em todos os sentidos, né? Da natureza, com a crise climática, da saúde mental da humanidade, enfim, da própria sobrevivência da nossa espécie, se nós não acabarmos com esse sistema predatório. Esse sistema que é predatório do ser humano, é predatório dos animais, é predatório da natureza, é predatório das relações humanas, é predatório daquilo que é bom, alegre, saudável e vital e essencial para nós. Então ficamos aqui com essas reflexões, não são respostas fáceis, não são soluções fáceis, mas temos que começar sim a tomar atitudes mais firmes na relação, dessa nossa relação com o virtual. Um grande abraço a todos e todas, voltamos na semana que vem.